Fala aí, galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Cartas à Igreja, uma série onde nós temos estudado as cartas à igreja, cartinhas escritas para a vivência e convivência dos discípulos de Jesus. E nesse momento estamos estudando a Epístola aos Romanos. Hoje, mergulhamos no capítulo 6, o poder do pecado e a graça de Deus. O que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? De modo nenhum. Repito, de modo nenhum. Nós, que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos unidos a Ele na semelhança de sua morte, certamente também o seremos na semelhança de sua ressurreição. Pois sabemos isso, a nossa velha natureza humana foi crucificada com Ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado. Pois quem está morto foi justificado do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele, sabendo que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo já não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, morreu para o pecado de uma vez por todas, mas, quanto ao viver, vive para Deus. Assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Vamos parar aqui no 11º versículo, antes de continuarmos no 12º, lembrando sempre que a adição de capítulos e versículos é algo que chegou muito mais tarde. Está aqui para nossa referência, mas o que nós não queremos fazer é simplesmente isolar ou desconectar ideias, porque isso pode nos levar a conclusões teológicas perigosas. Enfim, a gente já leu 11 versículos, esses primeiros 14, inclusive os próximos 3 que iremos ler, eles têm um destaque muito grande no fato de que nós morremos para o pecado, vivemos para Deus agora. E Paulo fica trazendo muito à memória a morte de Jesus e a sua ressurreição, dizendo que nós, semelhantemente, temos que tomar parte na morte de Cristo, para tomar parte na sua ressurreição. E para mim, sempre que eu estou estudando as epístolas, é muito interessante o quão frequente a ressurreição é mencionada, a nossa ressurreição, a esperança que temos em Cristo. Na literatura paulina isso é muito forte, né? E é uma mensagem de grande esperança para todos nós, entender essa lógica, né, que vem sendo trabalhada desde o Antigo Testamento. Entender a batalha que nós travamos contra a nossa carne, contra o nosso desejo pecaminoso, e entender também, como diz Filipenses 1,6, que aquele que começou a boa obra em nossas vidas é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus, entendendo que nós estamos num processo de restauração, mas um dia, do mesmo jeito que nascemos de novo no nosso espírito, um dia nossa carne vai ser restaurada e nós vamos nascer de novo, de certa maneira, nos nossos corpos também. Como falamos estudando a carta, né, a primeira carta aos Coríntios, que é necessário que a gente herde um corpo incorruptível, é necessário um corpo imperecível, incorruptível, para herdar um reino que é incorruptível. Então essa esperança está sempre ali além, sempre ali adiante, né, a nossa grande alegria e esperança na ressurreição, porque se formos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. A ressurreição é a nossa grande esperança, mas a maneira como nos aproximamos desse assunto é através da morte. É até interessante quando, né, na última ceia, o Senhor Jesus... Ok? Whoa. So I'm kind of busy. We can't be interrupting. Did you say hi? Hi. Então, em 1 Coríntios, quando Paulo está ensinando sobre a ceia e falando sobre a ceia, no capítulo 11, do versículo 26 até o 32, ele fala que sempre que nós comemos o pão e bebemos do cálice, nós anunciamos a morte do Senhor. Obviamente, a nossa esperança é na ressurreição e a morte não é a história completa, mas nós pregamos o Cristo crucificado, um evangelho de cruz, um evangelho de morte a si mesmo, onde nós, para seguir ao Mestre, negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz e então o seguimos. E é importante nos lembrar de que antes que vida nova atue em nós, a morte atua em nós. Essa morte de morrer para si, morrer para si mesmo. Aqueles que se lançam sobre a pedra, eles são despedaçados, mas aqueles que fogem da pedra são esmagados por ela. Num certo sentido, a nossa redução é inevitável, é melhor que ela seja voluntária. Quando morremos para nós mesmos, então vivemos em Cristo. Ele continua no versículo 12 dizendo: portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecer
obedecedes aos seus desejos, tampouco apresenteis os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos do mal, mas apresentai-vos a Deus como vivificados dentre os mortos e apresentai os membros do vosso corpo a Deus como instrumentos de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E aí vem uma parte interessante. Paulo aqui, nem muito já está escrevendo falando contra o antinomismo, acusações ou má interpretações de que Paulo advocava pela desobediência da lei ou o pecado. E aqui ele deixa claro, no versículo 15: "E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis que quando vos apresentais a alguém como escravos para lhes prestar obediência, sois escravos daquele a quem obedeceis, seja do pecado para sua morte, seja da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque embora tendo sido escravos do pecado, obedecestes de coração a forma de ensino que fostes entregues e libertos do pecado e fostes feitos escravos da justiça." Então, talvez até de maneira despercebida, quando escravos do pecado, levávamos uma vida de desobediência a Deus e obediência aos nossos próprios desejos, uma sujeição ao nosso próprio ser, à nossa própria impiedade. Mas agora nós vivemos uma escravidão à justiça, somos escravos do Senhor. E por isso ainda vivemos de obediência, mas não uma sujeição aos nossos próprios desejos e vontades, mas sim uma sujeição ao nosso Senhor. Martinho Lutero usava esse texto para dizer que a vida cristã ela envolve um sacrifício diário, um batismo diário, morrer para o pecado e levantar-se para Deus todos os dias. Falo como ser humano por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os membros do vosso corpo como escravos da impureza e do mal cada vez maior, assim também apresentai agora os membros do vosso corpo como escravos da justiça pela santificação. Porque quando eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. E que fruto colhestes das coisas que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e tendo sido feitos escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É interessante que Paulo, na literatura paulina, sempre tem um tema muito constante dessa briga entre o Espírito e a carne. Vimos isso em 1 Coríntios, vimos isso na carta aos Gálatas. Nós vemos também o irmão do Senhor, Tiago, falando muito bem sobre isso. Não dê lugar aos seus maus desejos, os maus desejos dão lugar ao pecado, e o pecado, por sua vez, dá lugar à morte. Paulo diz a mesma coisa no versículo 21, que o fim dessas obras vergonhosas é a morte. Mas todos eles reconhecem que existe um desejo no nosso ser ainda, apesar de termos nascido de novo e termos sido feitos escravos da justiça e não do pecado, que esses maus desejos, eles não simplesmente desaparecem. Existe uma grande porção das Escrituras dedicada a navegar os nossos maus desejos e não ceder às nossas vontades. Algo que nós vemos em 1 Tessalonicenses 4 é que nós não vivemos como aqueles que não conhecem a Deus, desenfreados, conduzidos pelos seus desejos ou vontade. Nós não vivemos dessa maneira, nós vivemos com autocontrole. Vale a pena lembrar e não sentir desencorajado nessa jornada que a guerra que nós hoje lutamos, ela é por enquanto, ela é algo temporário e não permanente, porque um dia tão certo como no nosso interior nós nascemos de novo e fomos feitos novas criaturas em Cristo Jesus, um dia os nossos corpos também serão ressuscitados dentre os mortos e nós teremos uma nova natureza externa, completamente sujeita à lei do Espírito, como o nosso Espírito dentro de nós. Nesse dia já não vai mais ser o impulsivo fazer o que é mal, mas hoje, como leremos no próximo capítulo, a carne é sujeita à lei do pecado. Agora, isso não nos deixa sem desculpa. E nem mesmo a graça que vem de um sumo sacerdote que se compadece de nós é pretexto para o pecado. É por causa da graça, então, que a gente vive, entregue uma vida de desobediência? Paulo diz com muita clareza nesse versículo, claro que não. Nós não podemos ser sem vergonha e usar a graça como pretexto para o pecado. Muito pelo contrário, a graça é socorro para aquele que deseja não pecar. Embora tenhamos a necessidade de nos arrepender quando pecamos, e bendito seja o Senhor pelo arrependimento que nós podemos ter. Esse é um luxo que nós jamais poderíamos bancar, o arrependimento é um luxo bancado pela cruz, e nós devemos dar graças a Deus porque podemos nos arrepender de nossos pecados e nossas transgressões. Agora, a ideia é não ficar caindo no mesmo lugar, Existe perdão, existe, glória a Deus por isso, mas além de perdão existe socorro. 1 Coríntios 10 fala sobre isso. Ninguém é tentado além da sua capacidade de suportar, e o Senhor
Ele mesmo provém um escape durante a tentação. Então precisamos aprender com unhas e dentes, né? Recorrer ao Senhor, entender que na nossa fraqueza somos fortes quando temos a humildade, a vulnerabilidade de reconhecer ao Senhor. Na hora da nossa dificuldade, é a graça de Deus que atua em mim e não a força dos meus próprios braços. E existe alento, existe uma proteção, existem asas do Senhor que podem nos guardar, nos proteger e nos livrar. E é por isso que o Senhor Jesus nos ensinou a orar diariamente, pedindo para ser livres do mal, livres da tentação, livres do pecado. E como discípulos de Jesus, isso precisa estar dentro da nossa consciência. Nós precisamos buscar a perfeição. E esse é o alvo, Embora eu mesmo pense que ela não seja atingida nesse corpo, porque se fosse a gente não teria necessidade da ressurreição, eu entendo que esse é o alvo. Esse é o alvo. Uma coisa é buscar isso e ser impedido de alcançar isso porque é a minha natureza. E eu sei que tem pessoas que vão discordar disso, mas o Senhor conhece os nossos corações e quando nós realmente buscamos estar nesse lugar, quando nós realmente buscamos isso, buscamos essa obediência acima de todas as coisas. Então é isso que nós buscamos e nós precisamos entender que isso é graça, Como Judas 1:24, se não me engano, diz: bendito aquele que me apresenta sem mácula diante do Pai e que me socorre, me impede de tropeçar no dia de hoje. Então, meus amigos, recorramos à graça de maneira que convém para viver uma vida digna da nossa vocação, do nosso chamado em Cristo Jesus. Trazendo sempre em mente que existe uma diferença gritante entre justificação e fidelidade. Justificação, além da minha alçada, nada que eu pudesse fazer para salvar a mim mesmo. Agora, fidelidade é comigo. Reconhecendo a minha responsabilidade onde ela está. Levemos vidas de discípulos de Jesus, apaixonados pelo mesmo, dispostos a viver vidas radicais pelo Evangelho do Reino de Cristo Jesus, como escravos da justiça. Deus te abençoe, a gente se vê no próximo vídeo.